ainda é muito fraco em termos de desempenho, o Palmeiras não consegue nada, mas manteve uma base e aí a ficha caiu, né? A ficha dos nossos gloriosos cartolas caiu. E o Palmeiras vai às compras no início de 83, aproveitando uma base, faz uma rapa e aí traz jogadores que pelo menos dão a perspectiva de conseguir alguma coisa durante o ano. E de fato é um bom pacote que o Palmeiras traz. O Palmeiras mantém o João Marcos e o Gilmar no gol. Jogadores importantes, vai. Luiz Pereira, Rocha, Jorginho, Carlos Alberto Borges e Enéas. É uma boa espinha dorsal. Mas para dar liga nessa espinha dorsal, você precisa de reforços, principalmente laterais, algum reforço ali no meio campo. Então o Palmeiras traz para as laterais, do lado direito, o Perivaldo, do Botafogo, inclusive com passagem pela seleção brasileira. Então tem aquela grife de seleção, né? Jogador de seleção. Claro, ele não era páreo pro Leandro, do Flamengo, na época era o melhor lateral direito do país, pelo menos é o que dizia. Ele era bom, vamos falar, ele era bom. A Globo falava, a imprensa falava, mas ele era bom, o Leandro. E o Perivaldo era do Botafogo, tinha ali suas passagens pela seleção brasileira. O segundo lateral, inclusive convocado pelo Tele Santana para a Copa do Mundo de 82, foi o Edivaldo, do Fluminense, que já não era lá grande coisa. O Perivaldo também não era lá grande coisa, mas ele estava ali, né, entre os melhores do país. Então vem o Perivaldo. Para a lateral esquerda, o Palmeiras traz uma aposta, tá? Atrás da Inter de Limeira, o Carlão, novo, moleque novo, era gago, quando ele dava entrevista era engraçado, mas era uma aposta. Esse não tinha grife, não era nada. O Palmeiras traz para a zaga o Nenê Santana, da Ponte Preta. O Nenê Santana, ele tem uma carreira curiosa. Ele era só Nenê, né, na Ponte Preta. Ele vira Nenê Santana porque a gente tinha outro Nenê aqui no elenco, que era o lateral direito, que veio do elenco de 82, continuava no elenco, mas agora reserva do Perivaldo. Então ele vira Nenê Santana, e ele tinha como concorrentes na Ponte Preta simplesmente o Oscar, o Polozzi e o Juninho. 3 baitas zagueiros. E ele também era muito bom, inclusive também tem grife de seleção brasileira. Nenê consegue, inclusive, algumas convocações para a seleção brasileira. Mas ele não tem espaço na Ponte Preta, então o Palmeiras vai buscar o Nenê. A gente vai ver que o Nenê acaba acontecendo a mesma coisa com ele no Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras já tem o Luiz Pereira, e nesse pacote de compras, o Palmeiras vai no Joinville, traz o Wagner, que depois seria conhecido como Wagner Bacharel. Por que Bacharel? Porque ele era um cara da resenha. E ele gostava mesmo também de uma cervejinha. E na época, o programa de humor mais popular que tinha era os Trapalhões. Uma das piadinhas recorrentes era a rapaziada tomando uma cerveja no bar, aí chegava o Didi, ou de garçom, ou de cliente, e falava assim para os caras que estavam na mesa: com licença, bacharéis, né, uma referência irônica. E era engraçado, né? Então, um dos caras que tomava a cerveja, que era o Wagner, o Bacharel, né? E aí acabou ficando Bacharel, Wagner Bacharel. E vamos deixar claro, não tinha problema com bebida, não tinha problema de indisciplina, podia tomar sua cerveja ali numa boa, mas era um dos jogadores que a torcida mais gostava. Se fosse um cara da night, um cara da balada, um cara descompromissado, a torcida certamente não teria desenvolvido tanto carinho pelo Wagner Bacharel. Ele chega para compor elenco, hein? Porque a ideia era fazer a dupla de zaga, Luiz Pereira e Nenê. O Palmeiras traz o Wagner para reserva, sendo que ele jogava inclusive nas laterais. Tá? Ele é um cara que jogava em todas ali da defesa. Inclusive nos primeiros jogos dele do Palmeiras ele joga de lateral.
E traz também do Londrina um outro zagueiro chamado Márcio. Depois a gente passaria a chamar ele de Márcio Alcântara. Mas na época era só Márcio. E o Palmeiras foi para Londrina para buscar o Márcio e no embrulho trouxe um ponta esquerda chamado Carlos Henrique, que tinha feito um campeonato brasileiro interessante em 82 pelo Londrina. Um ponta esquerda muito rápido para brigar com o Baroninho. E a gente vai ver que o Baroninho acaba perdendo essa briga para o Carlos Henrique e acaba sendo liberado. Ele volta para o Noroeste. Ele volta para o Noroeste ou ele vai para o Flamengo? Acho que ele vai para o Flamengo, né? O Baroninho? Não, ele já tinha ido para o Flamengo, volta para o Palmeiras, aí ele vai para o Noroeste. Me ajudem aí. O fato é que o Baroninho acaba jogando muito pouco em 83. Ele está na foto da capa aqui da nossa live de hoje. Mas ele jogou muito pouco em 83, tá? O ponto esquerda que jogou mesmo foi o Carlos Henrique, que veio do Londrina. E para fechar o pacote... Fechar não, calma. Para completar esse primeiro pacote, o Palmeiras vai buscar no Internacional um cara para reforçar o meio campo, que é o Cléo. O Cléo que também tem esse problema de... Pô, ele se acha acima da média, e ele é mesmo um bom jogador, mas ele tá comendo o banco lá no Internacional. O Mário Sérgio tá jogando muito. E o Mário Sérgio já estava indo no São Paulo. Tá vendo? O Cléo tava com problema de ficar no banco, agora eu não lembro de quem. Tá? Rubem Paz, eu acho. Lembra daquele uruguaio? Pode ser. Pode ser. Não importa. O importa é que ele estava lá insatisfeito, vem pra cá e acaba acontecendo a mesma coisa com o Cléo aqui. Ele não consegue se firmar, porque ele tem muita concorrência. Ele tem o Jorginho, ele tem o Borges para brigar pela vaga. O próprio Enéas, que às vezes joga um pouco mais recuado. E ele acaba tendo problemas para se firmar como titular, vai na imprensa, faz gracinha. Isso acontece durante a passagem dele pelo Palmeiras, principalmente em 84. Mas até então ele está chegando como reforço, badalado ainda. Parte da imprensa gaúcha dizia que ele era o novo Falcão. Então vocês vejam, o Palmeiras realmente está levando a sério o ano de 83. Eu me lembro, eu tinha 12 anos, no comecinho de 83. Eu fiquei empolgadíssimo. Inclusive eu lembro que eu tinha lá o campinho de futebol onde a gente jogava bola. E alguém esqueceu uma lata de tinta ali perto. Eu fui lá, peguei um palito e escrevi. Peguei o resto da tinta, né? Escrevi Verdão 83, assim, sabe? Para assustar o São Paulino e corintiano. Tava muito confiante, porque o time parecia realmente muito forte. E ficou forte de verdade, e aí ficou mesmo, quando o Palmeiras anunciou a contratação do Batista. Essa contratação ela foi muito complicada, porque o Palmeiras não tinha bala para pegar o Batista. Então, na época, o diretor de futebol, Márcio Papa, ele acabou operando uma ponte com a Lazio, da Itália. Então a Lazio bancou a contratação. Como a gente está falando de janeiro, fevereiro de 83, a Lazio queria o Batista para a temporada seguinte, que todo mundo sabe começa em junho e julho, né, na Europa. Então o acordo foi assim, ele fica até o fim do Campeonato Brasileiro, né, Campeonato Brasileiro disputado no primeiro semestre na época. Ele fica até o final do Campeonato Brasileiro, daí vocês liberam o Batista pra gente. Aí o Márcio Papa falou, beleza, ele vai ficar aqui 3, 4 meses, né? Suficiente para reforçar pra gente brigar forte pelo Campeonato Brasileiro.